Olá pessoal, boa noite, seja muito bem-vindo aqui à nossa live para a gente poder conversar de profissional para profissional. É um encontro que a gente vai ter agora toda semana para a gente poder conversar sobre diagnóstico, tratamento de TDAH, e é uma live com o objetivo, da gente trazer aí alguns profissionais para essa discussão tão importante, porque o diagnóstico de TDAH é um diagnóstico complexo, o tratamento também, e a gente precisa estar sempre se aprofundando, nesses conhecimentos para a gente poder cada vez mais oferecer um serviço de qualidade, Então, além dos nossos encontros de quarta-feira, que são os nossos encontros, voltados para as famílias de TDAH. Boa noite, Kátia, seja bem-vinda. Então, toda quarta-feira, 19 horas, nós temos uma live aqui no nosso Papo de Mãe TDAH, onde a gente conversa sobre um assunto relacionado à criação de filhos com TDAH. E agora a gente também vai ter toda semana. Eu ainda não defini certinho se vai ser quinta-feira ou não, ainda vou fechar. Mas toda semana a gente vai ter também uma live para falar com os profissionais, psicólogos, psicopedagogos que me acompanham aqui no Instagram, para a gente bater esse papo, para a gente conversar sobre diagnóstico, para a gente conversar sobre tratamento de TDAH, e cada vez mais a gente poder aprofundar os nossos atendimentos, melhorar a qualidade dos nossos atendimentos e oferecer um serviço de qualidade para os pacientes que nos procuram. Então a gente vai ter também essa live semanal para os profissionais. E hoje a gente vai falar sobre 5 pontos que são essenciais no diagnóstico TDAH, coisas que a gente não pode deixar de levar em consideração. E esse tema de hoje eu escolhi, especialmente, por quê? Porque essa semana, lá no meu grupo do WhatsApp, oi Rose, seja bem-vinda, eu tenho um grupo de WhatsApp de mães de TDAH, e lá nesse grupo a gente teve lá uma discussão essa semana. Volta e meia a gente tem esse tipo de discussão lá, mas essa semana a gente teve novamente sobre a questão do diagnóstico, muitas dúvidas que as mães têm sobre o diagnóstico, muitos profissionais, ainda muito inseguros na hora de fazer uma avaliação de TDAH e, por consequência, acabam não passando segurança para as famílias, não explicando muito bem as coisas, como funciona, o que está acontecendo, e as famílias se sentem inseguras nesse processo. E por se sentirem inseguras, muitas vezes não vão aderir ao tratamento, porque não estão entendendo o que está acontecendo de fato. Então a gente teve uma discussão lá no grupo muito legal, e aí eu trouxe essa discussão para cá, para a gente poder conversar entre profissionais, para que a gente possa tomar cuidado com determinados pontos na hora de fazer uma avaliação de TDAH. Tanto a gente que, quem é psicólogo, tanto quem é psicopedagogo. Por quê? Porque são elementos essenciais, são elementos indispensáveis. E o que eu tenho percebido na fala das famílias, e o que eu tenho percebido também quando eu dou supervisão para psicólogos e psicopedagogos, é que esses elementos têm ficado de fora. E se a gente não leva em consideração esses 5 pontos que a gente vai falar hoje, eu vou dizer para vocês, é muito mais fácil da gente cometer erros no diagnóstico do que quando a gente inclui esses 5 elementos no processo. Então é uma discussão que eu estou trazendo para a gente poder conversar sobre a importância dessa avaliação, mas que essa avaliação seja realmente de qualidade, para que o diagnóstico seja um diagnóstico preciso, um diagnóstico realmente onde a gente vai identificar se a criança tem TDAH, ok, mas identificar de fato o que a criança tem, tá? Muitas vezes, por a gente estar falando muito sobre TDAH, nos últimos anos, o TDAH ganhou aí as mídias sociais, ganhou aí a própria televisão, muitos artistas se declararam com TDAH. Então o TDAH começou a ser falado de uma certa forma, mas apesar disso, a gente ainda tem muita desinformação a respeito do TDAH, a gente ainda tem muita informação equivocada sobre o TDAH,
E isso acaba prestando um desserviço, né, para as famílias que realmente precisam. E eu vou falar por experiência mesmo, né? Eu acompanho mais de 200 famílias, né? Só lá no WhatsApp tem 276 pessoas, 276 mães de TDAH. Então, são muitas famílias que eu estou em contato diário, conversando, e que recebo o feedback dessa dificuldade de encontrar profissionais que realmente, né, façam um bom diagnóstico, mas não só façam um bom diagnóstico, mas que acolha essa família e tranquilize essa família, né, deixe essa família se sentir um pouco mais segura nesse processo de diagnóstico através das informações de qualidade que o profissional passa para essa família. Né? Muitas vezes o diagnóstico é feito e a família não entende o que está sendo feito, ela só recebe no final o resultado. Né? Ela não participa do processo no sentido de estar entendendo tudo o que está acontecendo. E isso causa insegurança nas famílias. Né? Elas se sentem, muitas mães relatam que elas se sentem pouco acolhidas pelos profissionais. E a gente precisa mudar isso. Né? O TDAH é um transtorno muito estudado, acho que o transtorno do neurodesenvolvimento que a gente mais estuda no mundo, não só no Brasil, mas ao mesmo tempo ainda temos muitos profissionais que precisam de capacitação e uma capacitação mais aprofundada, né? Porque aquela capacitação, né, básica do que é o TDAH, muitas vezes não dá conta da complexidade que é o diagnóstico TDAH. E eu tenho percebido cada vez mais, não sei vocês que estão aqui junto comigo, né, que estão entrando aqui, se vocês também têm percebido isso, né? Cada vez mais os profissionais têm falado sobre TDAH, mas muitas vezes tem um conhecimento mais superficial, né? E tem uma dificuldade de compreender a complexidade do TDAH, né? A complexidade do diagnóstico do TDAH. O diagnóstico do TDAH é um diagnóstico clínico. A gente não tem um teste que detecte TDAH. A gente não tem um exame que detecte TDAH. Então é uma avaliação que vai ser muito pautada na nossa observação, na nossa coleta de dados, na nossa coleta de informações e na nossa interpretação desses dados a partir de critérios que caracterizam o transtorno. Então, requer do profissional conhecimento e requer do profissional habilidade técnica, né? Para que ele consiga coletar as informações de uma forma adequada e que ele consiga também interpretar essas informações de forma a chegar a um diagnóstico, né? Se for o caso, o diagnóstico TDAH. Então, requer da gente um raciocínio clínico que a prática vai nos dando, né? A gente vai cada vez mais desenvolvendo esse raciocínio clínico, mas é essencial que a gente desenvolva. E muitas vezes eu percebo que isso ainda, né, de uma forma geral, a gente ainda está engatinhando nisso. Mas a gente precisa parar para conversar sobre isso, né? E cada vez mais a gente poder a gente poder se aprofundar, né, nessas informações, nesse conhecimento, oferecer o melhor para os nossos pacientes, não é isso? Então, a ideia, né, desses nossos encontros semanais é da gente poder conversar sobre TDAH na visão dos profissionais, porque na visão das mães, né, a gente já tem nosso encontro de toda quarta-feira aqui no Instagram. Então, você psicóloga, você psicopedagoga, está convidado a estar com a gente toda quarta-feira, 19 horas, onde a gente bate um papo de mãe TDAH, onde a gente conversa sobre criação de filhos com TDAH, como a família pode compreender a criança, como a família pode ajudar a criança em casa. Mas a gente também vai ter esse nosso momento aqui de profissional para profissional, onde a gente vai poder conversar e aprimorar o nosso raciocínio clínico, né, aprimorar os nossos conhecimentos acerca do diagnóstico e do tratamento do TDAH, ok? Falei pra caramba nesse início, né, introdução que foi quase que uma live inteira, mas é só para mostrar para vocês por que eu escolhi esse tema, né, por que isso é tão importante falar disso, porque provavelmente eu vou falar para vocês coisas que vocês já devem saber, coisas que vocês já devem ter escutado falar, ou coisas que vocês já até sabem que são importantes. Mas uma coisa é a gente saber que é importante, uma coisa é a gente saber que os pontos que eu vou falar que existem, né, que a gente
tem que levar em consideração. Outra coisa é na prática a gente utilizar como deve ser feito, né? E a gente vai começando já trazendo os 5 elementos. Deixa eu até colocar aqui o tema da live de novo. Deixa eu fixar aqui, peraí. Eita. Ó, 5 cuidados que devemos ter no diagnóstico do TDAH. Então, assim, gente, eu não vou entrar no diagnóstico em si, tá bom? A gente vai ter uma outra live, a partir da semana que vem a gente vai ter live toda semana, a gente vai ter live sobre a parte do diagnóstico, os critérios diagnósticos, enfim, a gente vai ter tudo isso, tá bom? Hoje a gente não vai focar no diagnóstico em si, tá? No processo em si. Hoje a gente vai trazer aqui uma discussão de 5 pontos que a gente não pode abrir mão na hora de fazer uma avaliação de TDAH, tá bom? Ó, a Lena tá dizendo que é mãe de uma menina com TDAH que tem 10 anos. Lena, toda quarta-feira a gente tem uma live que é específica para mães de TDAH. Toda quarta-feira, 19 horas. A nossa live de hoje, ela tem um foco nos profissionais que atendem crianças com TDAH. É claro que tudo que eu falar aqui também, de alguma forma, vai poder te ajudar como mãe, tá? Então, toda vez que eu faço live para profissionais, as mães também acabam assistindo e gostam de assistir, tá bom? Então, você seja muito bem-vinda aqui na nossa live de hoje, tá? Mas, se você quiser ter um conteúdo muito mais específico, né, para você que é mãe de TDAH, de uma menina de 10 anos, fica o convite para você estar com a gente nas quartas-feiras, para a gente poder conversar, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para o primeiro ponto, que é importante. Então, assim, gente, os 5 pontos são importantes, não tem um mais importante que o outro, tá? Eu só numerei aí numa ordem que eu achei mais lógico para mim, mas enfim, todos os 5 pontos, eles são muito importantes, tá? Tá bom, Lena, mas se quiser continuar aqui com a gente, continua, tá? Tanto é que o que eu vou falar com vocês hoje aqui na live foi o que eu conversei com as mães lá no meu grupo do WhatsApp. Então, elas entenderam, né? E a gente conversou bastante lá, porque foi uma queixa que as mães levaram para o grupo e a gente pôde conversar, eu pude esclarecer algumas coisas para elas lá. Então, trouxe o conteúdo do grupo para a gente conversar aqui também, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só ver aqui, só um minutinho quem tá aqui. Tá. Pose. Vamos seguir. O que eu vou falar aqui, gente, serve tanto para quem é psicólogo, tanto para quem é psicopedagogo. A diferença vai ser em como essa avaliação vai acontecer. Como o psicopedagogo vai avaliar uma criança para chegar aí numa hipótese diagnóstica do TDAH, tem um protocolo, tem uma forma de fazer. Como o psicólogo vai fazer isso, é uma outra forma, porque são 2 profissionais que trabalham com objetivos diferentes, que utilizam instrumentos diferentes, né, específicos da sua profissão. Então, cada um vai ter ali o seu protocolo mesmo, né, de avaliação dentro da sua área. Mas, independente disso, como eu falei, hoje a gente não vai entrar no diagnóstico em si, a gente vai falar do que é essencial a gente levar em consideração na hora do diagnóstico. E o primeiro é que a gente precisa fazer uma avaliação da criança de uma forma ampla, uma avaliação completa. Oi, Ana, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Ana, hoje a nossa live é para psicólogos e psicopedagogos. A gente está fazendo uma live aqui para conversar aqui de profissional para profissional. Claro, tem mães aqui também, as mães são muito bem-vindas, né? Mas se você puder compartilhar com alguma psicóloga, alguma psicopedagoga que você conhece, vai ser muito bom. A gente vai falar sobre 5 elementos que não podem, né? 5 cuidados que a gente tem que ter na hora do diagnóstico TDAH. E o primeiro deles, gente, é que a gente precisa fazer uma avaliação completa. Por que uma avaliação completa? Porque muitas vezes a criança, quando chega pra gente, ela já chega com uma suspeita. Isso acontece muito. Ou ela vem encaminhada da escola, ou ela vem encaminhada do médico, e já vem lá com uma suspeita de TDAH. E muitas vezes a gente pode acabar caindo no erro de fazer uma avaliação para o TDAH. Então, por exemplo, tô lá eu no meu consultório, recebi uma família, a mãe trouxe, né,
o filho, e o médico encaminhou para fazer uma avaliação porque está suspeitando do TDAH. E aí, o que eu devo fazer? Qual o cuidado que eu tenho que ter na hora de fazer essa avaliação? Eu tenho que ter o cuidado de avaliar essa criança como um todo e não avaliar para o TDAH, somente levando em consideração a hipótese de TDAH. Porque se eu fizer isso, a tendência ao erro vai ser muito maior. Então, assim, eu como psicóloga, quando eu recebo uma criança, mesmo com suspeita de TDAH, com suspeita de TOD, com suspeita de qualquer coisa, primeira coisa é eu levantar a minha hipótese. E a minha hipótese vai ser levantada a partir da conceitualização do caso que eu estou recebendo, né? Conceitualização de caso, porque eu trabalho com a TCC. E na TCC a gente faz uma conceitualização do caso para poder começar a traçar o tratamento, ok? A traçar o plano de intervenção. Então, a partir dessa conceitualização é que eu vou definindo ali os passos que eu vou tomar. Então, eu preciso avaliar essa criança de uma forma integral, de uma forma ampla. Claro, eu já vou ter uma hipótese de TDAH? Sim, mas eu não posso me fechar nessa hipótese e desconsiderar a criança como um todo. Por quê? Porque o TDAH, os sintomas do TDAH, eles podem ser confundidos com muitos outros transtornos. Transtorno de ansiedade pode ser confundido com TDAH, TOD pode ser confundido com TDAH. Então, assim, muitos transtornos podem estar misturados com TDAH e a gente precisa ampliar esse olhar. Então, dos primeiros cuidados que a gente precisa ter é receber a criança, ainda que ela tenha vindo encaminhada de alguém ou ainda que ela tenha vindo com alguma hipótese diagnóstica, a gente não pode se fechar nesse diagnóstico e avaliar somente a hipótese de TDAH. A gente tem que fazer uma avaliação completa. E isso serve também para quem faz avaliação neuropsicológica. Por quê? Porque se você faz uma avaliação neuropsicológica só aplicando os testes, só aplicando as escalas, né, que avaliam o TDAH, você vai deixar de fazer uma avaliação mais completa, onde você vai poder identificar se a criança tem outras questões associadas, se os sintomas que ela está apresentando diz respeito a outro tipo de transtorno, entende? Então, assim, se eu fosse, vamos pensar, eu sou uma neuropsicóloga e eu vou avaliar uma criança com TDAH. Se eu for avaliar só o TDAH, eu não vou aplicar um teste de inteligência, por exemplo. E se essa criança tiver um DI leve? Então, assim, a nossa avaliação precisa ser completa sempre, tá? É claro que a gente vai estar ali já com o olhar, mas a gente não pode contaminar a nossa avaliação a partir de uma hipótese que chegou de fora pra gente, tá bom? Quando a família começa a contar a história da criança, né, começa a contar os problemas que estão acontecendo, é claro que na nossa cabeça a gente vai traçando ali, né, algumas hipóteses e tudo mais, mas a gente não pode se fechar nisso. Ok? Então, o primeiro cuidado seria fazer essa avaliação completa, independente da criança ter uma hipótese diagnóstica, né? Ou, enfim, hipótese TDAH ou não, tá bom? Ó, a Rose colocou, eu trabalho assim. Eu não entendi, Rose, se você trabalha assim, fazendo avaliação completa ou trabalha assim, fazendo uma avaliação restrita. Mas, independente disso, é importante que a gente fique atento, porque... Gente, olha só, a avaliação do TDAH, como eu falei, ela é uma avaliação clínica. Então, ela é uma avaliação que vai ser pautada na coleta de informações, análise de informações e interpretação dessas informações dentro, né, encaixando dentro de alguns critérios diagnósticos, ok? Se eu já estou com o meu olhar contaminado para uma hipótese de TDAH, eu posso cair no erro de interpretar essas informações de uma forma equivocada. Então, assim, é claro que as hipóteses elas vão existir, a gente não vai desconsiderar, porque até quando uma mãe está conversando comigo, ela vai falando, aquilo que ela vai falando já vai fazendo, eu vou começando a associar com um monte de hipóteses na minha cabeça. Isso faz parte do nosso trabalho. O que a gente não pode fazer é deixar a hipótese
virar um óculos no nosso olho e a gente só enxergar aquilo que está na nossa hipótese, ok? A hipótese, ela vai ali nos ajudar na avaliação, mas ela não pode fechar a nossa avaliação nem contaminar a nossa interpretação, tá bom? Isso, completa, Rose, isso mesmo. Isso é importante, tá? Um outro ponto, né, que a gente precisa ter cuidado na hora do diagnóstico, e aí eu tô falando de diagnóstico TDAH, mas serve para qualquer diagnóstico, né? Esses pontos que eu tô falando aqui. É o seguinte, quando a gente fala de um transtorno, como é o caso do TDAH, a gente está falando de um transtorno que ele tem critérios diagnósticos. O que são esses critérios diagnósticos? São elementos chaves que devem estar presentes naquela pessoa para que aqueles sintomas sejam considerados TDAH, ou seja, considerado aquele tipo de transtorno, ok? Então, quando a gente está falando de TDAH, a gente está falando de um transtorno que tem uma definição, que tem uma característica, que tem um perfil, que tem sintomas que estão presentes e que se diferenciam de outros transtornos, tá bom? Então, quando a gente vai fazer a avaliação, seja eu como psicopedagoga, seja eu como psicóloga, eu preciso me pautar nos critérios diagnósticos que são definidos no DSM-5. O que é o DSM-5? É o nosso manual. Peraí, deixa eu só abrir ele aqui para mostrar para vocês. É o nosso manual diagnóstico e estatístico dos transtornos mentais, ok? Então a gente precisa ter o DSM-5 como o nosso livro de cabeceira. Ele é o nosso guia. É claro que o DSM-5, ele não é um checklist que você vai... fiz aqui o checklist, deu isso aqui, então é TDAH. Não é assim. O nosso raciocínio clínico precisa estar atuando, né? A nossa visão ali clínica do processo, ele tem que estar atuando ali na hora da avaliação. Mas o que vai nos guiar na hora de interpretar, analisar os elementos, os dados, as informações que nós coletamos durante todo o processo de avaliação, seja com a família, seja com a escola, seja com a criança, é o DSM-5, que agora, né, saiu uma nova versão, inclusive chegou no Brasil, o meu ainda não chegou, então não vou poder mostrar para vocês, mas é o DSM-5-TR, que é uma atualização do DSM-5, né, com algumas modificações, mas pelo que eu andei pesquisando e lendo na área do TDAH, eu acho que não teve nenhuma modificação significativa, tá? Então, o DSM-5-TR é o nosso livro de cabeceira, é o nosso livro guia, não só para o TDAH, quanto para todos os transtornos, né, ligado à infância, aí, que é o que a gente atende, né? Então, o DSM-5 precisa ser a base. O que eu tenho observado muito na fala das mães, o que eu tenho observado muito nas supervisões que eu tenho dado, é que os profissionais, eles não estão levando em consideração o DSM-5 na hora de fazer a avaliação e fechar um diagnóstico de TDAH. O que eles fazem é, eu sei o que é TDAH, TDAH é desatenção, é hiperatividade, não consegue prestar atenção na escola, é assim, assado, e aí eu tenho essa ideia, essa definição na minha cabeça, e aí eu encaixo a criança nessa definição. E não é assim que se faz diagnóstico de TDAH. Não é assim que se faz uma avaliação de TDAH. Nós precisamos, sim, coletar as informações e analisar essas informações tendo como referência os critérios diagnósticos do DSM-5. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente precisa identificar, que está ali, é se aqueles sintomas, eles estão trazendo, eles têm intensidade, frequência e trazem prejuízos para a vida dessa criança em mais de um ambiente. Então, se for só em um ambiente, não preenche critérios de TDAH. E aí a gente precisa analisar, será que a criança só está apresentando a dificuldade em um ambiente porque o outro ambiente está dando suporte para ela? Né? Então, assim, a gente precisa, claro, ampliar a avaliação, como eu falei, não é um checklist, mas a gente tem que ter isso na mente. Tem que estar presente em mais de um ambiente, tem que aparecer até os 12 anos de idade,
Então, assim, são critérios que a gente precisa ter cuidado na hora da avaliação. A gente não pode perder de vista isso, né? Tem que preencher critérios mínimos para desatenção, para hiperatividade, para impulsividade, para a gente poder fazer um diagnóstico, né, do tipo de TDAH. Então, assim, o DSM-5, e agora o DSM-5-TR, né, ele precisa ser o nosso guia. Tanto quando a gente está falando de TDAH, quanto a gente estiver falando de outros transtornos, tá? Essa semana, a discussão que teve lá no grupo, né, que eu comecei falando aqui, é que uma profissional falou que o filho, né, da mãe tinha TDAH e TOD. E aí a mãe discordava, dizendo que não achava que o filho tinha TOD, não concordava com o diagnóstico. E aí eu perguntei, tá, baseado em que ela diz que o seu filho tem TOD? E aí a resposta da mãe foi o print, né, da conversa dela com a psicóloga. Quer dizer, a psicóloga disse que o filho dela tem TOD por uma conversa de WhatsApp. Gente, olha o cuidado que a gente tem que ter nessas coisas. E essa conversa de WhatsApp parou lá no meu grupo, para 276 mães verem. Então, assim, a gente tem que ter cuidado, principalmente se a gente for psicólogo, porque o psicólogo tem um código de ética, né? Tem um conselho que está ali fiscalizando o nosso trabalho e tudo mais. O psicopedagogo também, claro, tem a sua ética, mas não tem um conselho que fiscaliza, etc, etc. Ainda assim, a gente tem que ter muito cuidado. Então, o que acontece? Qual foi a justificativa? Porque ele era muito teimoso e não queria fazer as atividades de casa e não sei o quê. Gente, isso é diagnóstico de TOD? Não é diagnóstico de TOD. A criança pode ter TOD? Pô, até pode ter, mas não é critério diagnóstico de TOD. Então, assim, para que eu levante uma hipótese de que uma criança tem TOD, ou faça um diagnóstico, eu como psicóloga, né, posso fazer um diagnóstico de TOD, eu tenho que me pautar nos critérios diagnósticos do DSM-5. Eu não posso me pautar no que eu li sobre TOD. Ah, que são crianças opositoras e desafiadoras. Então, se ela é desobediente, ela tem TOD. Não é assim, né? O TDAH também é desobediente, por motivos diferentes, mas também é. Então, ele pode ter só o TDAH, ele pode ter o TDAH e TOD também. Então, assim, a gente precisa ter cuidado com essas coisas, tá? Cuidado com a nossa avaliação, porque a gente está falando de uma vida. E essa vida vai ser marcada por esse diagnóstico. Seja ele dando o diagnóstico, fechando o diagnóstico, sem a criança ter, ou seja, a gente não conseguindo fechar o diagnóstico e ela tendo o TDAH. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? E para que a gente não caia no erro, né, ou caia na armadilha de fazer um diagnóstico muito pautado na nossa interpretação, na nossa subjetividade, ou no que só o que os outros estão dizendo, a gente precisa ter o DSM-5 como um norteador do nosso trabalho, ok? Então, primeira coisa, a gente faz uma avaliação ampla, a gente não avalia só a hipótese, a gente avalia a criança como um todo. Segundo, essa avaliação tem que ser pautada nos critérios diagnósticos do DSM-5, que agora tem o TR, né, a nova versão. A gente precisa conhecer esses critérios diagnósticos. A gente precisa, se não tem o livro, muita gente tem o online, né? Vá lá, imprime os principais transtornos que você costuma receber no consultório. Imprime ali, né, os principais transtornos que podem ser confundidos com TDAH e estuda. Então, eu atendo hoje quase 98%, sei lá, 95% dos meus pacientes hoje têm TDAH. Quase todos têm. Só que eu não posso estudar só sobre TDAH. Porque se eu estudar só sobre TDAH, a tendência é eu cometer muitos erros. Por quê? Primeiro porque eu já estou viciada em enxergar TDAH em tudo, né? Ou não enxergar TDAH em nada. Então eu já tô com isso. Então eu preciso conhecer tudo que pode ser TDAH e não é. Então eu preciso saber
de transtorno de ansiedade, eu preciso conhecer sobre o TOD, eu preciso conhecer sobre transtorno intermitente. Então, assim, eu preciso conhecer vários tipos de transtornos que podem aparecer junto com o TDAH ou que podem ser confundidos com o TDAH. Porque senão a minha avaliação ela vai acabar sendo uma avaliação equivocada. Então eu preciso estudar todo esse universo. Então a gente precisa fazer uma avaliação ampla, completa, baseado nos critérios diagnósticos do DSM-5 e que vá fazer um diagnóstico diferencial. E o que é um diagnóstico diferencial? Diagnóstico diferencial é quando a gente faz um diagnóstico diferenciando o diagnóstico de todos os outros que tem um percurso, né? uma sintomatologia parecida. Então, por exemplo, TDAH e TOD tem uma sintomatologia parecida. TDAH e transtorno de ansiedade tem uma sintomatologia parecida. Então, eles podem ser confundidos ou eles podem aparecer juntos. Então, quando eu vou fazer uma avaliação, e aí eu tô falando aqui principalmente para quem é psicólogo, que aí tem um conhecimento mais aprofundado disso, né? Dos transtornos de uma forma geral. Mas se você é psicopedagoga, fique atento a isso, né? Se você ainda não tem conhecimento mais ampliado, mas fique atento para que você possa usar outros profissionais para te ajudar. Mas a gente precisa fazer um diagnóstico que diferencie a sintomatologia de outros possíveis transtornos, tá? E aí eu vou indicar para vocês, né, um material que é maravilhoso, que quem é psicólogo principalmente não pode deixar de ter, que é esse material aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu não sei se ele vai passar por uma reformulação. Por quê? Porque esse material aqui ele é baseado no DSM-5, que é o manual que eu falei para vocês. Como o DSM-5 teve uma atualização agora, eu não sei se esse material, esse que eu vou mostrar para vocês, vai ser modificado. Então, se você pretende comprar, talvez você possa esperar um pouquinho para poder ver se vai ter alguma alteração, né, atualização desse material aqui, tá bom? Mas de qualquer forma, ainda que né, mais para frente ele tenha modificação, ele já ajuda bastante a gente. E qual é o material? Esse aqui, ó. Depois eu vou botar uma foto nos meus stories, tá? Ó, Manual Diagnóstico Diferencial do DSM-5. Então ele tem os transtornos do DSM-5 e ele aqui, ele faz uma comparação entre os transtornos de forma que a gente consiga perceber qual é o ponto-chave de cada transtorno, aquilo que diferencia cada transtorno, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, ó. No diagnóstico diferencial, deixa eu tirar aqui. No diagnóstico diferencial do TDAH, a gente tem 17 diagnósticos que podem ser confundidos com TDAH e não é TDAH. 17. E aqui vem explicando, ó, TDAH. E aqui, qual é o ponto-chave do TDAH? O TOD. Qual é o ponto-chave do TOD que diferencia do TDAH? Qual é o ponto-chave do transtorno de conduta que diferencia do TDAH? Qual é o ponto-chave do TEA que diferencia do TDAH? Então, assim, ele vai trazendo só aqui do TDAH 17 diagnósticos que podem ser confundidos com TDAH. Então, assim, 17 é muita coisa, gente. É muita coisa. Então, a gente pode cair em erros de avaliação, sim. Não é uma coisa difícil de acontecer, não. Por quê? Porque muitos outros transtornos podem ter a mesma sintomatologia, mas existe um ponto-chave em cada um deles que a gente consegue fazer a diferenciação, tá? Então, a avaliação do TDAH precisa ser feito um diagnóstico diferencial, ok? Até para a gente entender aquela dúvida da mãe,
né? Meu filho é desobediente, ele não quer fazer o dever de casa, né? Mas será que essa desobediência dele é do Todd? É uma desobediência porque ele tem uma característica de ser resistente ao executar as tarefas, porque porque ele tem essa tendência mais desafiadora, porque ele tem essa tendência de disputar poder com a mãe, porque ele quer ganhar e impor a vontade dele sobre a vontade do outro? Ou será que essa desobediência que essa criança está apresentando tem mais a ver com uma criança que está querendo fugir daquilo, porque aquilo para ela é chato, porque aquilo para ela vai exigir dela um esforço atencional, vai fazer com que ela deixe de estar fazendo o que ela gosta para fazer algo que ela não gosta. Então, vocês percebem que o mesmo comportamento, a função do comportamento pode nos ajudar a identificar se a gente está falando de um transtorno ou de outro? Isso é o raciocínio clínico que a gente precisa ter na hora do diagnóstico, na hora da avaliação. Porque é esse raciocínio clínico que vai nos ajudar a identificar se aquele sintoma de resistência, se aquele sintoma de desobediência, ele está é bem melhor explicado pelo TDAH ou ele é melhor explicado pelo TOD. Entendem? Então a gente precisa ter esse olhar. Agora a gente só vai conseguir fazer isso de duas formas. Uma, estudando, e a gente precisa conhecer, e conhecer tecnicamente os transtornos, não é conhecer de ouvir falar. Então a gente pode ler todos os livros sobre TDAH, mas a gente não pode deixar de ler o DSM-5, porque na hora do diagnóstico não vai ser o livro do autor XYZ que vai nos ajudar na hora de fazer o diagnóstico. O que vai nos nortear no diagnóstico é o DSM-5, tá bom? Então, é o conhecimento, óbvio, um conhecimento mais aprofundado, e a nossa prática. Só que a nossa prática, principalmente quando a gente está começando, né, que a gente ainda não tem muito expertise, quando a gente não tem muito, ainda não desenvolveu muito bem esse raciocínio clínico, né, a gente ainda tem algumas dúvidas e tudo mais, qual é o ideal? É que a gente possa ter um supervisor, que a gente possa contratar um supervisor para nos ajudar a olhar para esse caso e desenvolver, né, trabalhar com você o desenvolvimento desse raciocínio clínico. Então, o supervisor não é aquela pessoa que vai pegar na sua mão e dizer o que você tem que fazer. Ó, faça isso, faça aquilo. Não. O supervisor, ele vai te dar o norte, sim, óbvio, mas ele vai também te ajudar a pensar as possibilidades, a raciocinar clinicamente em cima daquilo que você está trazendo para a supervisão. Ok? Então, assim, eu sei que muitas vezes a gente está no início do trabalho, a gente, né, tem uma questão financeira, tem tudo isso, eu entendo, mas é um investimento. É um investimento na sua profissão e na qualidade do seu trabalho. Quando a qualidade do seu trabalho cresce, o retorno financeiro vem, a procura, né, de pacientes aumenta. E aí, cada vez mais, você vai poder, né, ter mais qualidade, investir na sua profissão e tudo mais. Então, assim, muitas vezes a gente gasta uma grana por mês comprando jogos, comprando livros, fazendo cursinhos, e a gente poderia estar investindo isso em uma supervisão que daria o pulo do gato pra gente e que a gente, sabe, destravaria naquele raciocínio que a gente precisa ter para deslanchar na nossa prática. Então, o investimento na nossa profissão, ele precisa ser estratégico, né? Claro que a gente vai comprar livro, claro que a gente vai comprar jogos, claro que a gente vai fazer curso, mas a supervisão, ela é indispensável. Muitas vezes a gente leu vários livros, a gente fez vários cursos e a gente não consegue ter segurança no trabalho porque a gente não fez supervisão. E a supervisão faz toda a diferença, toda a diferença. Então fica aí minha dica para vocês da supervisão e também, né, aqui do material, que é muito, muito, muito bom, tá? Vale a pena investir nesse livro para quem trabalha aí com avaliação, tá? Ok, pessoal? Ó, quando eu faço live para as mães nas quarta-feira,
as mães falam pra caramba, né? Acho que elas já estão acostumadas comigo, aí fala, pergunta. A live dos profissionais, e os profissionais estão bem quietinhos ainda, né? Se você quiser perguntar alguma coisa, quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Pode falar, pode perguntar, porque aqui a ideia é que a gente converse mesmo, tá? Eu trago o tema, trago aqui né, um ponto pra gente poder discutir, mas a gente pode ir conversando, tá bom? A ideia é essa. Vamos pro quarto ponto, então, enquanto vocês estão aí pensando que vocês vão falar comigo. O quarto ponto, gente, é o seguinte. E aí eu acho que serve tanto para o psicólogo, mas em especial para o psicopedagogo. Por que para o psicopedagogo? Porque, gente, o psicopedagogo, ele não pode fechar um diagnóstico TDAH. Pelo amor de Deus. Ele não pode. O neuropsicopedagogo também não pode fechar um diagnóstico TDAH. Legalmente, não pode. O psicólogo pode? Pode. O médico pode? Pode. Mas o psicopedagogo não. E aí, a responsabilidade em dividir essa avaliação com outros profissionais é ainda mais importante quando eu tô falando de psicopedagogia. Mas o psicólogo também precisa dividir a sua avaliação com outros profissionais. O médico também deveria, né? Infelizmente não faz isso em muitos casos, mas deveria também dividir a sua avaliação com outros profissionais. Por quê? Primeiro porque a avaliação TDAH é clínica, então ela vai partir de uma coleta de informações. E se a gente tem mais de um profissional trabalhando juntos nessa coleta de informações, nessa interpretação, menos chance eu tenho de erro. Porque se o médico coletou uma informação, chegou a uma conclusão, o psicólogo chegou na mesma conclusão, a fono na mesma conclusão, a tendência aos três estarem errados é mais difícil, né? Agora, independente disso, todas as pesquisas científicas, né, os protocolos, nos indicam que a avaliação TDAH deve ser multidisciplinar. O que significa multidisciplinar? Que tem que ter mais de um profissional envolvido. De preferência, né, um médico e um psicólogo. Mas pode ter o fono, pode ter o psicopedagogo, enfim, pode ter outros profissionais também. Mas que tenha essa diversificação de olhares, né? Essa diversidade de olhares para aquela situação e que esses olhares possam, então, interpretar os resultados ali, as informações coletadas, de forma que mais pessoas pensando sobre aquilo, né, a conclusão tenha maior probabilidade de acerto. Tá bom? Então, se você é um psicólogo, se você é um psicopedagogo, faz a avaliação, chegou ao seu resultado, encaminha para o médico. Encaminha, né? Você está fazendo a avaliação, psicopedagogo, você suspeita que a criança tem TDAH, levantou a sua hipótese, encaminha para um psicólogo, encaminha para uma avaliação neuropsicológica, ou um psicólogo poder avaliar, encaminha para o médico, porque isso vai ajudar, né, a ampliar esse diagnóstico, né? E ao mesmo tempo tornar esse diagnóstico mais assertivo, tá? Eu, como psicóloga, mesmo tendo respaldo legal para fechar um diagnóstico TDAH, eu nunca fecho o diagnóstico TDAH. Eu sempre faço a minha avaliação, coloco ali todas as minhas observações, coloco a minha hipótese diagnóstica baseada em todos os critérios, né, do TDAH, mas eu coloco ali uma hipótese e encaminho para o médico fechar a avaliação. Eu me sinto mais segura assim, porque aí eu tenho uma outra pessoa que vai analisar os dados que eu coletei e que vai coletar também os dados e que vai chegar ou não à mesma conclusão que eu, tá? Então eu sempre faço assim, eu prefiro fazer assim. O que a gente precisa entender também é que a gente tem que explicar isso para a família. Porque muitas vezes, e aí foi até uma pergunta que uma mãe falou comigo, porque a escola, a mãe levou para a escola um laudo ou um relatório, eu acredito que seja um relatório, a mãe falou que era laudo, mas um relatório da psicopedagoga que fez a avaliação do filho dela e que disse que na avaliação, eu não li, tá, gente? Eu tô repetindo o que a mãe falou. A psicopedagoga fez a avaliação e na avaliação, no relatório, disse que a criança tem TDAH.
E aí a mãe levou isso para a escola e a escola não aceitou aquilo como um diagnóstico, não aceitou como um laudo. E de fato não é um laudo, porque o psicopedagogo não pode dar laudo. Mas a mãe não sabia. Então assim, será que o profissional explicou para a mãe que ela tinha que levar aquele documento para o médico? Ou será que a mãe que não entendeu ou a mãe que ignorou essa informação? A gente não sabe, eu não tenho como afirmar, tá? Tô repetindo só o que a mãe falou. O fato é que o documento do psicopedagogo chegou na escola, ok? Como, segundo a mãe, como um diagnóstico e não como uma hipótese, ok? Então a gente tem que ter cuidado com esses detalhes, né? E fazer, quanto mais pessoas estiverem envolvidas ali, melhor. É claro que a gente não vai recrutar um batalhão de profissional sem necessidade, né? Então, se eu tenho uma criança com TDAH, ela tem questões ali fonoaudiológicas, questões ligadas à linguagem, etc. Eu suspeito aí de um DEPAC, eu vou encaminhar também para uma fono fazer avaliação. Mas se ela não tem essas questões, eu não encaminho. Se ela não tem questões relacionadas à aprendizagem, eu não vou encaminhar para um psicopedagogo fazer uma avaliação. Eu simplesmente vou fazer a avaliação ali na minha área de psicologia e encaminhar para o médico. Tá bom? Então a gente tem que ter cuidado com isso, tá? E por último, me dou uma aguinha aqui. Um outro cuidado que a gente precisa ter e que a gente precisa alertar muito as famílias, que a gente precisa explicar muito para as famílias sobre isso, no início, assim, no primeiro dia que a gente vai conversar com a família, é que o diagnóstico, ou melhor, a avaliação do TDAH, a avaliação da criança, ela não pode ter pressa. Não existe um tempo definido, em 5 sessões, em 4 sessões, em 10 sessões, não existe um tempo definido. Mas nós precisamos fazer com calma, tá? Com calma. Quando eu faço uma avaliação de uma criança com TDAH, essa avaliação dura mais ou menos em torno de 2 meses. Mais ou menos em torno de 2 meses. Não costuma passar disso. É em torno de 8 sessões. Eu explico para a família isso. Que tem um tempo para essa avaliação, mas que eu não tenho como determinar exatamente quanto tempo. Tem famílias que eu falei, olha, geralmente gira em torno de 2 meses, 8 sessões, e eu consegui fechar em 5 sessões, em 4, 5, 6. Depende muito do caso. Tem casos que são mais complexos, né? Tem casos que tem outras coisas ali junto, e a gente vai demorar um pouco mais, mas a gente precisa fazer uma avaliação sem pressa. As famílias chegam desesperadas pelo diagnóstico, né? Querendo já um resultado, inclusive um resultado, né, de trabalho. Mas a gente precisa explicar, muito bem explicado para as famílias, que existe um processo de avaliação e que essa avaliação ela é essencial para tudo que a gente vai fazer na intervenção. Uma avaliação bem feita é meio caminho andado para a nossa intervenção. E se a gente faz uma avaliação com pressa, faz uma avaliação sem tomar esses cuidados que a gente está falando aqui, a gente pode cometer erros. E isso vai impactar no resultado da nossa intervenção também, tá? Então a gente precisa ter esses cuidados sim. Então não precisa ter pressa. Claro que a gente não vai ficar avaliando a criança a vida toda, mas a gente não precisa correr, não precisa fechar um diagnóstico em uma sessão, 2, como às vezes o médico fecha. É possível? Até é. Mas não é prudente, né? Porque a tendência a você errar é muito maior do que quando você coleta as informações, analisa as informações, né? E faz uma avaliação mais completa do caso. Deixa eu ver aqui, ó. Tive uma aprendente com queixa de desatenção e descalculia, onde descartei a desatenção, ficou presente. Desatenção ficou presente, realizei os protocolos questionários com a família e escola, onde durou 2 meses. Sim, Rose, sim. Mas assim, eu vou falar com você, com os psicopedagogos aqui, e eu espero que vocês me compreendam no que eu vou falar, tá? Eu sou psicóloga e eu sou psicopedagoga.
Então, eu posso falar porque eu sou, né? Eu não tô dando pitaco na profissão de ninguém, tá? A profissão do psicopedagogo, ela é de extrema importância. Principalmente porque o TDAH sofre um dos maiores impactos na questão da aprendizagem, na questão escolar. É um dos maiores impactos, maiores prejuízos que o TDAH tem. Então, o psicopedagogo, dentro do tanto da avaliação, quanto principalmente do tratamento, né, do TDAH, é essencial. Mas, no processo de diagnóstico, eu acredito que o psicopedagogo ele tem algumas limitações. Não limitações no sentido de que ele não é capaz de fazer um diagnóstico, não é isso. Limitações no sentido da própria função, da própria profissão, que tem um foco muito específico de trabalho. Eu percebo muitas vezes psicopedagogos se perdendo no seu foco de trabalho, que é a aprendizagem, e indo para outros campos que não estão ligados diretamente à aprendizagem. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas assim, a minha preocupação é que a gente consiga focar naquilo que é a nossa função como psicopedagogo, que a gente não se perca nisso, e que a gente possa perceber certas coisas e encaminhar essa criança para uma avaliação mais aprofundada, entendeu? Por quê? Porque, assim, essas funções cognitivas, essas funções executivas, elas podem ser alteradas por uma série de questões e que, às vezes, ali na nossa avaliação psicopedagógica, a gente vai identificar, ó, não é por causa disso, não é por causa daquilo, mas tem coisas que fogem à nossa profissão. Assim como o psicólogo também tem algumas limitações, né? E ele também precisa de outros profissionais que o ajudem. Por isso que eu sempre acho, né, que a nossa profissão, que a nossa avaliação, ela precisa ser multidisciplinar, entendeu? Que a gente não descarte as coisas e simplesmente, é isso, ponto final. Porque a gente, querendo ou não, a gente tem um conhecimento muito específico, né? E a gente precisa ampliar isso com outros profissionais, porque a gente não vai dar conta de saber de tudo, né? Então, a gente precisa ter essa atenção, né? Exatamente, caminhar para o neuro, encaminhar para o profissional que tiver que encaminhar para a gente poder dividir responsabilidades, né? Acho isso importante. Como eu sou psicóloga e psicopedagoga, na prática ali, não dá para diferenciar muito bem quando eu tô sendo psicóloga, quando eu tô sendo psicopedagoga, né? Às vezes eu brinco até com as famílias assim, ó, você tá contratando uma profissional, tá contratando uma pessoa, mas tá levando duas profissionais, né? Porque na prática não dá para você diferenciar muito da outra, mas eu consigo perceber que se eu não tivesse um conhecimento da psicologia junto, né, eu talvez não tivesse a visão que eu tenho em determinadas situações, entendeu? Tá, eu vou aproveitar que a gente já falou dos 5 elementos, mas eu quero reforçar uma coisa aqui, que é aproveitar que a Rose trouxe, né, a questão da avaliação neuropsicológica. Uma coisa que eu tenho observado bastante também, que tem me preocupado bastante. Inclusive, as mães falam muito sobre isso e eu sempre alerto as mães sobre esse ponto. O que acontece? Para você fazer um diagnóstico de TDAH, não é obrigatório fazer uma avaliação neuropsicológica. A avaliação do diagnóstico de TDAH é um diagnóstico clínico. Não é obrigatório fazer avaliação neuropsicológica. Ponto. Eu posso fazer um diagnóstico sem encaminhar a criança para avaliação neuropsicológica. Eu devo encaminhar? O que eu vou responder para vocês? Depende. Depende. A avaliação neuropsicológica, ela serve mais para nos ajudar a diferenciar o diagnóstico, a fazer esse diagnóstico diferencial que eu falei, do que para diagnosticar o TDAH em si, tá? E aí, qual é a minha preocupação com a avaliação neuropsicológica? É que ela é um instrumento muito bom, é um instrumento extremamente importante, é uma avaliação que nos ajuda muito para quem sabe ler, né? Porque não adianta, se eu não sei se vocês já leram uma avaliação neuropsicológica, mas se eu não sei interpretar aquelas informações ali,
A avaliação neuropsicológica serve para nada. Eu só fiz o meu paciente gastar dinheiro. Eu tenho que saber interpretar aquilo ali. Não adianta só pegar lá atrás, no finalzinho, o resumo ali no final, que aquilo ali muitas vezes não diz nada, tá? Vou dar um exemplo para vocês. A minha sobrinha, quando fez a avaliação neuropsicológica, fez com uma profissional de renome, muito boa, eu até indico. Mas quando ela fez, no final, ela só especificou a descalculia e a disgrafia. Ela não especificou o TDAH. Mas se você olhar a avaliação neuropsicológica dela todinha, em todos os testes, em todas as escalas, em todos os gráficos, em todos os resultados, você vê o TDAH presente o tempo todo. Ela só não colocou no final a hipótese TDAH. Mas durante toda a avaliação, todo o relatório dela, ela falava sobre isso. Então, se eu for ler só o final e não conseguir interpretar todas aquelas informações em forma de gráficos e tudo mais, eu tenho que confiar muito no que o profissional escreveu ali no final, entendeu? Então, assim, a avaliação neuropsicológica, ela é um indicativo. Ela faz uma avaliação, ela tem um raciocínio clínico em cima do resultado, porque nenhum teste vai dizer se a criança tem TDAH ou não, tá? Ela vai fazer um raciocínio clínico em cima dos resultados e vai levantar uma hipótese. Então, essa hipótese precisa ser levada em consideração com outros elementos, com outras informações, para que se feche o diagnóstico de TDAH. Não é só a testagem que fecha. E o que eu vejo muitas vezes é a mãe leva a criança a fazer a avaliação, sai de lá com o relatório escrito TDAH e aquilo ali é lei. E ninguém amplia aquilo, entendeu? E isso tá errado, gente. A gente não pode fazer assim. A gente precisa pegar essa avaliação e ampliar essa avaliação com outros profissionais, né? E até o mesmo profissional, tem vários neuropsicólogos hoje, graças a Deus, que não estão trabalhando só com testagem. Eles fazem toda a aplicação dos testes, mas ele também faz avaliação clínica junto. Então, claro que o resultado vai ser muito mais interessante pra gente do que só aquele que atende, faz a testagem e emite o relatório, tá? Então, assim, a avaliação neuropsicológica ela é muito importante, ela nos traz informações muito significativas, principalmente para a gente quando está com dúvida no diagnóstico, para que a gente consiga traçar o nosso plano de intervenção, mas ela não é obrigatória para fechar o diagnóstico de TDAH. Eu, por exemplo, eu só peço em algumas situações muito específicas, eu não peço para todos os meus pacientes, tá? Porque é um custo alto e nem sempre tem necessidade. Tá bom? O pessoal tá entrando aqui ainda, nós já estamos chegando no finalzinho. Boa noite, Vani. Boa noite. Então, assim, gente, nós falamos sobre os 5 cuidados, né? Eu acho que a gente precisa pensar sobre isso, né? Fazer uma autoavaliação e a gente precisa se policiar aí, né? Ao longo do nosso trabalho, sobre esses 5 pontos para a gente não cair nessas armadilhas, a gente não cometer esses pequenos grandes erros, né? Porque são pequenos, mas que geram resultados bem significativos, né? Bem negativos. Então a gente tem que ter esses cuidados, sim. Eu não entrei aqui no diagnóstico em si, né? Nos elementos do diagnóstico, a gente vai ter outra live sobre isso. Mas o que eu queria falar para vocês é o seguinte: você que é mãe de TDAH, toda quarta-feira, 19 horas, nós temos a nossa live que é voltado para famílias, para mães de TDAH, ok? E aí você que é profissional tá super convidada para estar com a gente. E a gente vai ter também, uma vez na semana, eu ainda não defini ainda qual vai ser o dia, eu vou fazer uma enquete aqui no Instagram amanhã. Então se você puder me ajudar aí a escolher qual vai ser o melhor dia, o melhor horário para a gente fazer a nossa live para profissionais. E nessa live para profissionais, psicólogos, psicopedagogos, vai ter live que a gente vai fazer para professores. Nessa live, a gente vai trazer esses elementos mais técnicos, mais clínicos, tá? Então, a gente vai falar sobre
como fazer o diagnóstico, a gente vai destrinchar os critérios de diagnóstico de TDAH, vamos falar a diferença do TDAH para outros transtornos, então a gente vai trazer aqui um conhecimento mais técnico, tá bom? Então, conto com vocês, ainda não defini o dia, vou colocar uma enquete amanhã, então, mais uma vez, se você puder me ajudar participando da enquete para a gente definir qual vai ser o dia, melhor horário, eu agradeço. E aí a gente vai ter nossa conversa aqui de profissional para profissional, tá bom? Oi, Eliane, seja bem-vinda. Obrigada, pessoal, por vocês estarem aqui comigo. Até a nossa próxima live. E qualquer dúvida, gente, é só me chamar lá no direct, né? E a gente vai conversando por lá, tá? Tchau, tchau, pessoal.